Gente, bom dia. Obrigado aí pela chance de conversar, né? A gente já fez mais... Antes aqui a gente fez uns joguinhos matemáticos. Como eu vou dar também alguns números, a gente vai vendo que a matemática tem outras funcionalidades também. Primeiro, em relação à conjuntura, a situação do país. Talvez o que está no momento, está todo mundo debatendo, inclusive as centrais sindicais estão falando, a CUT já lançou uma nota, a CTB lançou uma nota, a CSP com Lutas lançou uma nota, o PSTU lançou uma nota nesse último jornal, as organizações estão, a burguesia, está todo mundo opinando sobre o tema, tem vários temas, mas eu vou falar em particular o pacote do governo, que o Haddad lançou na quarta-feira, e aí tem todo um debate aí. É óbvio, eu até brinquei, eu sou operador de trem, né? Então eu trabalhei quarta e quinta de madrugada, e eu trabalho na escala, e eu fiz uma reunião com os nossos colegas lá, que é tipo uma pequena assembleia que a gente faz no nosso horário de trabalho, que dá para fazer de 2 às 3 da manhã. E como qualquer pacote de governo, eu nunca vi assim, alguém dizer assim, eu faço um pacote para ferrar os pobres, para piorar a vida dos trabalhadores, da população. Ninguém fala isso. Pode ser de direita, pode ser de extrema direita. O Milei, na Argentina. Toda vez eles falam, um pacote para melhorar a vida de vocês. O que o Milei falou na Argentina foi, eu vou fazer um pacote de austeridade, vocês vão penar agora, mas vai melhorar. Essa é a lógica. E assim todo governo que de plantão, mais ou menos diz a mesma coisa. Os de direita e os de esquerda, porque no final das contas eles não melhoram a vida dos trabalhadores, mas vendem o peixe de que vai melhorar. E o pacote que o Haddad apresentou não seria diferente. Então veja, a primeira impressão que os trabalhadores tiveram para mim, pelo menos quando me perguntaram, foi: poxa, ele vai isentar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que vitória. Ou pelo menos, que legal. Então, eu queria entrar nesse tema para saber se esse pacote é bom, é ruim, de conjunto, e quais são os detalhes aqui desse processo. Estou falando isso porque a primeira impressão que ele deu foi essa. Então, eu já aviso que, na nossa opinião, esse pacote é um pacote de maldades, apesar da ilusão. E não teria como não ser, na minha opinião, pelo projeto que o PT se coloca. Primeiro que é um pacote de cortes de gastos. Portanto, ele vai cortar gastos. E o corte de gastos vai atingir principalmente os setores mais pobres. Depois vou entrar aqui nesse detalhe aqui. E também de ajustes fiscais. Então vamos lá. Primeiro, ele negociou com o Centrão e com o mercado antes de apresentar o pacote. Tanto é que demorou um monte. Estava todo mundo esperando já 2 semanas e o pacote não vinha. E está todo mundo na maior expectativa a ver o que seria. Se imaginava mais ou menos o que seria, mas estava naquela expectativa. E se apresentou finalmente. Então, primeira coisa, vamos entender o contexto todo, antes de entrar nos detalhes. O pacote é para manter o arcabouço fiscal. E esse arcabouço fiscal, apesar do nome, eu sei que muitos trabalhadores, quando a gente fala esses nomes, estou fazendo para fazer um paralelo com a matemática, se a gente não explicar o que o pessoal vai olhar para a nossa cara e não vai saber do que nós estamos tratando. Mas, basicamente, esse arcabouço fiscal é um teto de gastos. E qualquer trabalhador comum poderia dizer, pô, é bom ter um teto de gasto, né? Você ganha uma renda e é bom se eu tenho um teto de gasto, não você exagera, gasta muito, esse é o sentimento normal. Portanto, qualquer governo estaria certo em se preocupar com o teto de gastos. Isso seria se eu falasse, se a vida real fosse do jeito que eu estou falando. O problema é que na vida real, boa parte do orçamento do país é gasto com a dívida pública. E por trás da dívida pública estão grandes banqueiros, investidores, boa parte internacional. Portanto, você está tirando dinheiro dos impostos, tirando de passagem, se a proporção dos impostos atinge principalmente a população mais pobre, porque os grandes empresários, por exemplo, os dividendos da Petrobras e de outras grandes empresas, não tem imposto nenhum, é livre. Portanto, quem paga mais imposto proporcionalmente são os trabalhadores. Então, você tira do pobre para dar para o rico. Esse é o Robin Hood ao contrário. Portanto, e se levar em consideração que a dívida, de acordo com a Auditoria Cidadã da Dívida, que tem todo um estudo sobre o tema, que fala que essa dívida é ilegal, já foi paga e que não haveria motivo e os juros são extorsivos porque eles escolhem os juros, então é uma dívida impagável e que você vai ter que sangrar a população para poder pagar essa dívida. Portanto, é como se você fosse
você tivesse numa casa e alguém dissesse que você não está devendo para o agiota, e o agiota escolhe os juros, cada vez ele aumenta mais, e você vai ter que cortar a comida da sua família, você vai ter que comer menos, você vai ter que cortar a escola do menino, você vai ter que ir um monte de restrição, e na minha opinião isso está errado. Então eu estou falando primeiro que faz parte desse contexto, certo? Portanto, qual é a lógica? A lógica é, tem que diminuir os gastos para sobrar mais dinheiro para pagar a dívida. Essa é a lógica. Esse, basicamente, foi o que Milei está fazendo na Argentina. Isso é que praticamente todos os governantes, principalmente os países do terceiro mundo, que devem muito dinheiro de dívida pública, mas não só, tem vários países imperialistas também que devem dinheiro, acaba fazendo. Então, está dentro desse contexto. E nesse arcabouço fiscal tem um limite de gasto do orçamento, então está dentro desse processo. Então, o que ele fez? Eu vou retirar um monte de gastos para poder, vou diminuir os gastos do governo, e ele fala em, deixa eu ver aqui os dados, ele fala que esse pacote de corte de gastos, o nome do pacote, tecnicamente falando, é corte de gastos. Portanto, ele não está reduzindo o imposto, depois eu vou entrar no imposto de renda, ele não está aumentando os gastos em educação, saúde, transporte, não, ele vai diminuir tudo. Mas ele tá falando que vai economizar entre 2025 e 2026 70 bilhões de reais. Ele está falando que aí, se você fizer uma proporção maior, entre 2025 e 2030 se fala em 109 bilhões de reais de economia para o governo. Isso aí, um terço tem a ver com setores como aposentados, pensões, benefícios sociais e o salário mínimo, porque o salário mínimo está vinculado com todos esses temas. Então é um corte brutal. E porque o Haddad, a primeira manchete que ele apresenta é o tema da isenção do imposto de renda até 5 mil, porque isso dá um sorriso, alenta o trabalhador, pô, me dei bem desse pacotão aí, só que aí o resto ele vai entrar em detalhes depois. Uma coisa importante também, esse negócio dos até 5 mil, isso, se for, vai ser para 2026 para ser votado. O resto das maldades vai ser agora. Portanto, até lá, muita coisa pode rolar, pode mudar. Se disser para a gente, friamente, você pode ser isento de imposto de renda até 5 mil, se isso é ruim, friamente não. Mas tem que ver o contexto todo. Aí ele fala, vou aumentar para quem ganha acima de 50 mil. Para quem ganha 50 mil também. Mas ele não vai tirar e não vai taxar impostos das grandes fortunas, como ele fez promessa na campanha. Vai fazer apenas desses setores com mais dinheiro. Mas o principal mesmo não é isso. O principal mesmo é esse pacote de maldade, porque isso aqui é o que vai entrar de número de bilhões de reais, é o pesado. Isso aqui é mais para poder tirar de um canto, tirar de outro, mas o que ele vai economizar dinheiro mesmo é a partir do salário mínimo. E como é que funciona isso? Deixa eu ver o meu tempo. Tá tranquilo. Tá, né? Já foi 8 minutos. Normalmente eu falo bem mais rápido, como eu estou com tempo. O salário mínimo hoje é R$ 1.412, o nacional. De São Paulo é 1.640. O Diese fala que o correto do salário mínimo, isso em outubro, era R$ 6.769,87. Isso é mais ou menos 4,8% do que o salário mínimo atual. Então deveria ser quase 5 vezes o salário mínimo atual, e não é. E o Lula sempre fez uma promessa de fazer uma valorização do salário mínimo. Nessa proposta, ele põe limites para o aumento do salário mínimo. Esse limite, na verdade, ele vai reduzir o aumento do salário mínimo. Quando eu falo aumento do salário mínimo, quando você vai fazer as comparações com o Diese, no final das contas, a proporção sempre vai ser ruim. O salário mínimo do Diese, que seria o correto do ponto de vista de o que seria necessário para poder sustentar uma família de 4 pessoas, eu acho, está muito acima, mas de qualquer forma sempre foi a promessa do governo Lula. Agora a ideia é ter um jogo onde ele tem um limitador do aumento do salário mínimo, e aí tem uma tabelinha lá, por isso que a gente precisa estudar com mais calma isso. Como as pessoas dificilmente vão ter esse entendimento, isso talvez muita gente não saiba. Vou dar um exemplo, vocês conhecem o Chavoso da USP? O Chavoso da USP é um cara que é popular nas redes sociais aí, um garoto da periferia que resolveu lançar no Instagram, no YouTube, um canal de críticas e defendendo o comunismo, o socialismo e tal.
E ele criticou o pacote do governo Lula. Eu vi no Instagram dele agora recente que os governistas sentaram o porrete dele. Sentaram o porrete dele. Por quê? Porque ele fez uma crítica ao governo Lula. E os caras, você está fazendo o jogo da direita, você é um fascista, você faz o jogo da burguesia. Não sei o que ele falou, mas quem faz o jogo da burguesia não sou eu, é o governo Lula. Quem está tirando... E aí ele deu casos concretos. Ele falou, eu tenho um parente que recebe, por exemplo, o abono salarial. Esse abono... o BPC, que nem todo mundo conhece, que é o benefício de prestação continuada, que você paga para idosos de baixa renda e pessoas com deficiência. Ele falou da avó dele e de um parente dele que mora no interior, que um tem deficiência, ele tem esquizofrenia, não sei se é exatamente essa doença que ele... Eu acho que é esquizofrenia. E a avó dele que tem muita dificuldade, eles ganham o BPC. Esse BPC está vinculado ao salário mínimo. Se esse salário mínimo não sobe, como deveria subir, ele vai perder dinheiro. Certo? Fora que eles botaram limitadores aqui também. O abono salarial, hoje, quem mais ou menos ganha, quem ganha até 2 salários mínimos, você vai ter um abono salarial pelo governo, pelo baixo salário. É como se fosse um 14º, certo? Pela regra, eles fizeram um limitador também, que na prática vai chegar a um salário mínimo e meio. Então não vai ser mais 2. Então o cara vai ficar na base de... Esse abono seria em cima de 2.842, deve ir para 2.640. Portanto, vai ter uma redução. Para quem ganha pouco, cada redução dessa é violenta. E o seguro-desemprego, que também não pode ser menor do que o salário mínimo, e se o salário mínimo não sobe, na prática vai baixando. E se lembrar que o salário mínimo é referência mesmo para quem está fora do mercado formal, mas o salário mínimo é uma referência. Então, se o salário mínimo não cresce ou decresce, perdendo para a inflação, na prática as pessoas de conjunto vão ganhar menos. E a gente já sabe que os trabalhadores ganham um salário de miséria, ou seja, na verdade ele fez um achatamento salarial. Esse é o projeto do governo Lula. Portanto, é um projeto, posso usar os nomes que quiser, um projeto desgraçado, é um projeto que vai piorar a vida dos trabalhadores de conjunto e tal. Mas a primeira impressão que ficou foi, vou tirar o imposto de renda dos quem ganha até 5 mil. Existe uma demanda do movimento sindical, tanto é quando vocês veem a nota da CUT, da Força Sindical, da CTB, todos eles falam, não, isso é uma demanda antiga de ter, cada vez isentar mais o trabalhador, porque a gente paga um imposto de renda muito acima do que os grandes empresários. Então, até aí bem. O problema é que tem que ver o conjunto, por isso que eu estou falando, o conjunto, não, por isso que o que ele vendeu para o mercado não foi, estou tirando o dinheiro dos ricos e dando para os pobres, porque senão o mercado ia violentamente contra o pacote. Na verdade, foi negociado com o mercado, foi negociado com o Centrão, ele disse, vou fazer uma medida que cria uma ilusão e vou fazer um corte grande, principalmente nos mais pobres, porque aí vai diminuir os gastos do governo, porque o governo paga essas coisas, paga seguro, paga abono, paga vários vínculos com o salário mínimo, aposentadoria. Então, essa é a grande jogada. Então, esse pacote é um pacote de maldade muito grande. E veja, e quando ele economiza, não é porque ele vai gastar mais em saúde, educação e transporte. Isso é uma jogada do mercado para exigir que ele tenha condições de arcar com a dívida pública. Que essa dívida pública, no final das contas, estão grandes investidores. Essa é a jogada. Depois, nós precisamos pegar mais detalhes. Nesse pacote tem outros elementos que eu não citei aqui, porque a gente precisa depois estudar com calma, porque foi quarta-feira, está todo mundo pegando os detalhes. Ele fala de algumas coisas em relação aos militares, fala de, por exemplo, pessoas que ganham, por exemplo, esse benefício de prestação continuada e outros que vai fiscalizar mais e tal, que na prática é tudo para reduzir os gastos, certo? Se você disser, fiscaliza, porque tem algum malandro ganhando dinheiro, por exemplo, com BPC, esse benefício de prestação continuada para pessoas de baixa renda, idoso, carente e deficiente. Se tiver algum malandro, como tem, a gente sabe disso, né? Fazer isso também é uma fiscalização. Agora, na verdade, você exigir que o cara venha mais vezes lá para fazer a perícia e tudo mais, na verdade, é uma maneira, o INSS faz bastante isso, impedir que as pessoas se aposentem, no caso do INSS, e aqui impedir que as pessoas recebam esse benefício, ou dificultem bastante. Outra coisa é você tentar controlar os desvios. Então veja, qual é a política do movimento sindical? O que seria para fazer? A gente se contrapor a esse pacote de conjunto,
Agora, quando você vê as notas da CUT, da CTB, que são governistas, e mesmo a força sindical que está de apoio ao governo, todos eles dizem o seguinte: é insuficiente. Eles citam esses aspectos ruins que eu estou falando aqui, não é que eles não citam, mas que de conjunto, o da CUT é igual ao governo. A primeira coisa que fala é os 5 mil. É tipo assim: estamos com o governo, mas precisa melhorar. Detalhe: o governo sabe que quando for para o Congresso, talvez piore o que já está ruim, certo? Porque a oposição de direita não vai ser para melhorar os direitos do trabalhador, a oposição de direita vai ser para aumentar o grau de sacrifício da maioria da classe. Esse vai ser a jogada. E nós temos que nos colocar contra esse pacote, no sentido de que ele é de conjunto ruim para a classe trabalhadora. Depois podemos entrar em um detalhe ou outro, uma medida que possa avançar. Bom dia, presidente. Bom dia. Tem esse, são 40, né? Isso. Tá. Então veja, tem esse pacote, tem essa situação, e nós nos colocamos como oposição, o PSTU se coloca como oposição de esquerda ao governo Lula. Eu estou falando isso primeiro porque nós somos oposição, porque essa é uma definição bastante importante. E de esquerda, porque você pode ser uma oposição de direita, mas não uma oposição de esquerda. Então nós temos que enfrentar o governo Lula, porque é um pacote de maldades, como a gente faria. Aliás, eu achei bem interessante, depois vocês podem ver esse negócio do Chavoso, que ele fala: se esse pacote fosse o pacote do Bolsonaro, se esse pacote fosse do Temer, se esse pacote fosse de qualquer outro político, parte desse movimento sindical estaria xingando, chamando mobilizações contra o pacote. Mas como é do governo Lula, aí já não é bem assim, pelo conjunto da obra. Portanto, nossa posição é contra esse pacote. Nós precisamos explicar. Como cria uma ilusão, você tem que explicar a ilusão, certo? Vocês são contra isentar os trabalhadores de imposto de renda até 5 mil? Não, até essa parte não. Estou falando do resto, do salário mínimo, ok? Deveria ter mais e deveria taxar os grandes empresários, essas grandes fortunas que na prática não são taxadas. Esse é o detalhe, que era inclusive a promessa do governo Lula, anterior, que ele falava que ia fazer, eu também de vez em quando falava isso. Tá. Mesmo assim, o mercado está tremendo também, o dólar chegou a R$6, está uma certa, um treme lá, porque é uma exigência do mercado, eu quero mais dinheiro para mim. Certo? Nesse contexto também nós temos um processo de privatização. Certo? Eu já vou acelerando aqui, porque agora a política vai dando mais uma acelerada. Veja, o processo de privatização nada mais é do que a entrega das riquezas, do patrimônio do Estado, do Brasil em tese, para essas grandes multinacionais, grandes empresas. Eu vou falar de alguns temas, eu vou falar de transporte, que é onde eu estou, mas depois eu queria entrar na Petrobras. Veja, aqui em São Paulo está sendo ameaçada agora, na capital, né? Capital e grande São Paulo, a privatização de mais 3 linhas da ferrovia, da CPTM, a linha 11, 12 e 13. Na prática já foi privatizada a linha 8 e 9, não sei se aqui chega essas informações em São Carlos, mas a linha 8 e 9 sempre está muitas falhas, muitos problemas. Uma recentemente caiu um negócio lá, pegou fogo, deu um princípio de incêndio no trem em cima. E toda vez que tem algum rolo muito pesado na CPTM privatizada, que particularmente está o grupo CCR por trás, o grupo CCR é o que domina as estradas, mas domina vários agora setores de transporte, por isso que eu quero entrar nesse tema, eles falam que é boicote, alguém está sacaneando com a empresa privada, tem um povo do mal que está fazendo uma coisa contra a empresa privada, sempre é isso. Da última vez que caiu alguma peça que causou um problema na CPTM, eles falavam que aquele pedaço de metal, não sei esse último que eu não vi, mas o anterior, que não existia. E os técnicos da ferrovia, que era da CPTM, falaram para mim assim: Aldir, existe, que eles são tão tontos que eles não sabem de todo o maquinário que está lá e ficaram falando besteira para poder se livrar do problema. Então o problema é que alguma pessoa mal intencionada fez isso. Mas resumo da história, as privatizações no setor privado, particularmente do transporte, tem um componente muito alarmante. Qual é? Em São Paulo, tanto a CPTM como o metrô, a parte privada, que até então tudo era estatal anteriormente, eles recebem um benefício do Estado violento.
Tanto é que quando começou a privatização do transporte sobre trilhos, o Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, quando ele era presidente, ele privatizou todo o sistema de transporte sobre trilhos de carga, mas não de pessoas. Por quê? Porque o de carga dá muito dinheiro. Então, o de carga se vende muito fácil. Todo mundo queria e não teve grandes problemas para o setor privado ganhar dinheiro. Agora, de pessoas, nunca deu dinheiro. Já passou 20. Tá. Então, o que acontece? E depois de um tempo, naquela época só teve um metrô que foi privatizado na época do Fernando Henrique Cardoso, que foi o metrô do Rio, que é uma desgraça, para quem conhece lá, é um desastre aquele metrô. E por que agora a turma se interessa em privatizar e agora está ameaçado todo o sistema sobre trilhos do país, está ameaçado, de privatização? Por quê? Porque agora eles acharam um jeito de ganhar dinheiro. Qual o jeito de ganhar dinheiro? A tarifa não pode ser tão cara quanto eles gostariam, porque tem um limite social. Se aumentar, pode voltar às manifestações como foi em 2013, contra o aumento da passagem. Diga-se passagem, naquele período eu era o presidente dos sindicatos metroviários e a gente organizou a luta contra o aumento da passagem junto com o MPR. Na época a nossa categoria ficou meio assim no começo, falou, vocês são contra o aumento da passagem, como é que a gente vai receber salário? Ele falou, não, nós somos contra o aumento da passagem, nós somos inclusive pela tarifa zero e quem deve pagar são os grandes empresários, que são os maiores beneficiados pelo transporte das pessoas, porque a gente transporta para trabalhar para ele, a gente se transporta para consumir os produtos deles e a gente estuda para um dia trabalhar para as empresas depois, portanto não é mais justo que eles pagassem pelo transporte. Mas tá bem. Qual é a jogada desses empresários? O Estado subsidia muito, isso está acontecendo lá. Ao subsidiar muito, eles estão tirando dinheiro do setor público. E agora o metrô de São Paulo e a CPTM, que ainda é estatal, começa a faltar gente, começa a faltar maquinário. Eu sou operador de trem, vi uma falha lá no trem que eu estava lá, e deu um problema na porta de vazamento, e foi intermitente, o vazamento acabou, o técnico me chamou, queria que eu explicasse para ele onde era, eu expliquei, ele falou, cara, então, por precaução, eu vou trocar a peça que não estava vazamento, eu sei exatamente o que é, porque quando eu expliquei, ele entendeu. Ele falou, eu falei, e aí, vai trocar? Ele falou, você sabe como é que é, né? Se tiver peça, eu troco, se não tiver, fica assim. Isso está sendo um desmonte da empresa pública. A empresa pública vai piorando, porque está faltando gente, falta manutenção preventiva, vai começando a dar problema e eles justificam que está ruim, portanto precisa privatizar. Agora, já para o setor privado, eles enchem os caras de grana. Só que o serviço também continua ruim. E pior até. Por quê? Já que eles estão se enchendo de dinheiro. O problema é que ele se enche de dinheiro. Ele não quer contratar funcionário. Ele não quer fazer um serviço de qualidade como era feito no metrô até então, estatal. Eles querem o mínimo de funcionários, pouco qualificado, para poder ganhar o mínimo possível e pouca manutenção preventiva. Portanto, vai dar mais rolo. Então é isso que nós estamos vivenciando isso nesse momento. Qual o detalhe? O metrô de Belo Horizonte, em março de 2023, foi privatizado pelo governo Lula. E o sindicato era da CUT. O sindicato jurava de pé junto que jamais o governo Lula me privatizaria. E privatizou. O metrô do Rio Grande do Sul é federal. E o sindicato é ligado à CSP com lutas. O pessoal ligado ao MEIS, do PSOL. E os deputados do PSOL e do PT comemoraram, cada um brigava, empurrava o outro para dizer que eu fui o primeiro a divulgar que saiu do plano de desestatização, que é o PD que chama. Portanto, notícia, não saiu do PD. Eles falaram que eu saí e não saiu. E com as enchentes do Rio Grande do Sul, que o metrô de lá já estava degradado porque não tinha investimento, com a enchente piorou. Porque ficou pior, estragou os materiais, não tem investimento. E qual é a linha do governo? Vou privatizar. O metrô de Recife agora é filiado à CTB, que é do sistema CBTU, do governo federal. Eles estão em pânico, porque o metrô também está degradado em Recife, porque não há investimento. E o governo está dizendo que vai privatizar. O sistema CBTU pega várias ferrovias do Nordeste, que também estão muito degradadas. Qual é a política do governo? Privatizar tudo. Portanto, se for pela lógica do Tarcísio, que é o governador de São Paulo, e pelo governo federal, o sistema de trilhos que era do país, quase tudo estatal, daqui a um tempo pode ser quase tudo privado, enchendo esses caras de dinheiro. CCR e outros grupos. Agora começa a vir grupo espanhol, começa a vir grupo de outros lugares. Portanto, uma porra. Aqui tem a farra do boi, tem como ganhar dinheiro. Esse processo de privatização, nós estamos numa campanha que foi as greves que nós fizemos ano passado em São Paulo, nós fizemos greve da Sabesp, da Ferrovia do Metrô, lutando contra a privatização. A Enel voltou a ter chuvas aqui em São Paulo, voltou a cair árvores, voltou a faltar luz em alguns bairros e volta, porque é isso, o processo de privatização significa, eu quero ganhar dinheiro ao máximo, eu não vou ficar contratando um monte de funcionário para ficar cuidando das coisas, eu quero que você lasque, se der merda, depois de ver. É basicamente essa a lógica do setor empresarial. Na Petrobras, eu entrei no tema da Petrobras porque todo mundo diz a Petrobras é estatal. Eu digo vírgula, porque não é bem isso.
A maioria também conhece bastante o tema da Petrobras. A Petrobras, a maioria das ações que dão o poder político, que chamam, como é que é? As ações, então o nome das ações específico que dá a linha política da empresa, é 50% mais um do governo. Agora, as ações que pegam os recursos da empresa, a lucratividade da empresa, já 70%, não sei exatamente quantos por cento são, já são de setor privado, em particular multinacionais. Tanto é que, por lógica, esse estudo já faz um certo tempo, o pessoal dos engenheiros, que tem uma associação, falou que poderia, por exemplo, vender o gás mais ou menos a R$30 com lucro para a Petrobras para poder reinvestir. E hoje o gás é 100, 110, 120 reais. Portanto, eu até brinco, cada vez que você comprar um gás a R$30, agora não sei quanto está, porque 100, 110, né? 125. 125, então está pior do que eu imagino. Também já faz um tempo, na época era 110, 100. Então, cada vez que você pagar 125, você deve pensar assim, sei lá, uns R$80 você está dando para os empresários que estão por trás da Petrobras. O resto é o custo e, vamos dizer assim, uma certa lucratividade para reinvestir. Isso levando em consideração não só a produção, mas também o deslocamento, a distribuição. Portanto, você está tirando do pobre para dar para o rico. É como se você taxasse o cara. Quer que você compre imposto, está dando R$80 para os grandes empresários. Se você não sabe disso, você pode falar, pô, tá caro, mas faz parte do custo. Não faz. Faz parte do lucro desses caras. Portanto, a Petrobras tinha que voltar a ser estatal completamente. Para quê? Para que ele pudesse reduzir o preço do combustível, do gás de cozinha e tantos outros produtos. E o que o governo fala, não só o governo Lula, mas todos os governos falam, eu não posso fazer isso porque a regra do mercado eu preciso aumentar a lucratividade. Eu tenho que prezar pela riqueza desses caras que estão por trás das empresas. Portanto, as privatizações é para isso, é para enriquecer um punhado de empresários, e a gente viu que a concentração de renda no país e no mundo cada vez aumenta mais. Eu sempre falei na campanha eleitoral, mas vou conversar aqui também, teve a ONG Oxfam, que tem uma política reformista, mas ela dá uns dados interessantes, que em 2022, os 20 mais ricos do país tinham uma riqueza equivalente eu posso estar errando aqui agora, já fui. É 40%? É 40% da população brasileira. Não, eu acho que era 60%. Acho que 10 mais mundial e 40% nacional. Então tá, então acho que era isso. Então. Mas de qualquer forma, 40%, 60% da população é algo impressionante. E essa jogada desse pacote de maldades que o Haddad apresentou, essas privatizações não vão diminuir a riqueza desses caras, eles aumentam a concentração de riqueza desses caras, entendeu? Esse é o detalhe. Porque mesmo esse cara de 50 mil, a gente pode falar, eu quero cara de 50 mil que se ferre, 70 mil, mas não são esses os caras milionários e milionários. Nós estamos falando aqui de gente de outro padrão, nós estamos falando de cara que trabalha com milhões, com bilhões. Esses caras, praticamente, o imposto proporcionalmente para a riqueza que ele tem é ridículo, ou quase não tem. Como, por exemplo, eu estou falando, a distribuição dos rendimentos da Petrobras para esses grandes empresários não tem taxação. E por que não tem? E não deveria ter? Eu estou falando, mesmo que o PT podia fazer uma coisa muito simples, taxar essas grandes fortunas, que não seria uma medida, necessariamente você iria romper com o sistema capitalista. Você podia fazer algumas medidas, mas nem isso, não chega nem perto disso. Então, estou falando, essa jogada de privatizações de conjunto e disso aqui aumenta a concentração de renda. E detalhe, piora o serviço, porque quando vai fazer isso aqui, você pode falar, está economizando dinheiro nesse pacote do governo para poder investir mais em saúde e educação. Não é, porque também eles botaram limitadores em todos esses processos. Não é à toa que também há um processo de mobilização no país, a greve do Rio de Janeiro, não sei exatamente como é que ficou agora, mas a greve em final de ano dos professores do Rio de Janeiro é algo fenomenal, porque você podia falar, mas professor vai fazer greve em final de ano, é época de dar nota, de acabar, período escolar. Mas o problema é que o prefeito lá falou o seguinte, eu vou aumentar a jornada de vocês, sem dizer. Porque as horas aula, você tem um terço de preparação de aula, 2 terços é a aula. Esse 1 terço ele quer incorporar, é como se sumisse e ele está dentro da aula. E na prática você aumentou a jornada sem dizer e some a preparação. E os professores, não, se é isso, não vamos comprar padaria. E foi o que eles fizeram, uma movimentação impressionante. Vamos ver o resultado. A justiça já mandou eles voltarem, porque disse que está ilegal, mas é algo muito interessante. Tem um humorista, você é professor? Eu não. Tem algum professor aqui? Não tem um humorista que
que os professores adoram, ficam vendo, ele é de São Paulo, eu acho. Um humorista que ele vai pro... Ele deixou de ser professor, agora ele faz uma linguagem de professor. Ele fez uma declaração, um humorista famoso, que é um professor e tal. Ele fez uma declaração no Instagram de apoio à greve dos professores. E ele fez de forma bem didática, tudo que eu estou falando aqui de uma forma bem didática. Instagram de família lá? Não. É um professor mesmo, não é aquele... É um Instagram do cara aí. Eu sei. Tá bem interessante. E eu estou falando o seguinte, os trabalhadores continuam lutando. E também surgiu uma campanha que também foi uma novidade nesse último ano, o ano passado, que é o... Faltam 10, né? Que é o VAT, que é Vida Além do Trabalho. Até o nome é simbólico, né? Porque são pessoas que trabalham em escala 6x1. 6 dias, folga 1. Não sei se tem alguém que trabalha no comércio, mas se vocês forem no restaurante, a maioria das pessoas que trabalham em restaurante, garçom, esse povo aí, trabalha 6x1. Comércio, shopping, essas coisas, a maioria é 6x1. E em São Paulo, vira e mexe, estou conversando com o pessoal que vai no boteco, vai num lugar comer um almoço, a gente pergunta tudo e fica conversando. Muitos deles gastam mais ou menos 1, 2 horas para chegar no serviço. E 1, 2 horas para voltar. E ficam normalmente 8, mas não é 8. Normalmente são 10 horas. Porque o patrão diz, vou te dar uma hora extrinha, às vezes eu não pago hora extra, mas dá umas 10 horas, porque o cara fica com salário muito ruim. Se você considerar que o cara trabalha 8 horas, 10 horas, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 14 horas, ele tem 8 horas para dormir. Talvez não durma exatamente 8 horas. Ele só tem um dia de folga. E a maioria das vezes que as pessoas falam, desse dia de folga, o que eu faço? Eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz na minha casa porque ficou pendente. Eu vou ter que arrumar tudo que eu tenho que arrumar porque não deu conta. O que esse pessoal quer? Esse pessoal quer ter o direito de trabalhar menos dias. E teve uma mobilização importante, está tendo na internet, principalmente nas redes sociais, isso pegou bastante. E há uma polêmica, porque o governo também aparentemente está contra, certo? Mas o PT diz que é a favor. Mas já tem outros setores petistas em várias redes sociais que falam que isso é golpismo. Lutar pelos 6-1, olha a cabeça dos caras. Você lutar por uma pauta justa agora é golpismo, porque isso significa desestabilizar o governo. Então, na verdade, essa é a jogada. Mas o que eu quero dizer, existe resistência. Ainda não é um grande processo de mobilização, mas existiu essa resistência do 6x1. Existe uma certa empolgação nesse processo, vamos ver o que vai acontecer, está no Congresso Nacional. Existiu esse processo de mobilização dos professores. A classe trabalhadora não está derrotada, mas também não está em uma ebulição, mas a gente precisa estimular, mas principalmente dar consciência do que está acontecendo. Esse pacote aqui, eu fiz algumas apresentações, depois nós vamos ter que destrinchar mais, para a gente explicar o porquê, de conjunto, ele é ruim. Mesmo que possa ter uma ou outra medida, no caso, nesse caso do salário até 5 mil isenção, porque de conjunto ele acaba economizando para dar dinheiro para os grandes empresários, para enriquecer mais ainda esse punhado de gente, como a gente falou, que cada vez aumenta a concentração de renda. O outro tema do tempo que me falta 7 minutos. 7 minutos. É o tema também que surgiu na conjuntura, que é todo o noticiário dos detalhes da preparação, da armação de um golpe no Brasil, certo? Teve aquele episódio no dia 8 de janeiro, na verdade o Bolsonaro não queria que o Lula assumisse e tal, vários militares envolvidos, nós estamos pedindo punição exemplar de todos esses militares, parte deles da alta cúpula, generais, e tem agora o tal do... agora a gente vai começando a conhecer, alguns conhecem mais, o Américo conhece mais detalhes desse... Mas eu não estive envolvido. Não, você não está envolvido, você conhece... Estou em outros golpes. Não apareceu ainda. Tem um grupo específico lá, como é que é? Os pretos, como é que chama lá? Kids pretos. Que é isso, é uma turma cuja especialização mesmo parece, é um grupo muito específico, que é para ações desse tipo. E eles, em tese, pelos documentos que foram apresentados, pensaram até mesmo em matar o Lula, matar o vice, o Alckmin, e matar o cara do Supremo, o Alexandre de Moraes, e criar um caos e dizer que isso, diante do caos, precisava de uma ordem, o exército entrava com a ordem e fazia o golpe. Mas não foi para frente, certo? Teve os malucos de plantão, eles deixaram, que não era permitido ficar na frente do exército por lei, né? Não é permitido, mas eles deixaram porque era...
Só estou dizendo que nossa política é punição exemplar desses caras e nós temos inclusive voltar assim, ao tema da ditadura militar, porque a ditadura militar brasileira, diferente de outros países, foi feito um acordão e praticamente todas as barbaridades que esses militares fizeram, nada foi punido. Anistia, né? É anistia. E agora, aliás, o Bolsonaro já pediu anistia de novo para esse processo. E o que nós temos que fazer é exigir que haja punição exemplar. Esse golpe, tentativa de golpe do Bolsonaro, por que não deu certo? Muita gente fala, todos os militares estavam a favor. Tá, se todos os militares foram a favor, por que não andou? Por que não foi para frente? Houve uma grande mobilização, uma grande resistência da classe trabalhadora contra o golpe. Eu participei, foi no domingo, aquele episódio do dia 8 de janeiro, já no mandato do Lula, né, no início do mandato. No dia seguinte, que era segunda-feira, nós fizemos atos no país inteiro. Foram atos importantes, mas não eram atos de massa. Eu estava nesse ato, em São Paulo, e teve atos de todos os países. E, na verdade, a tentativa, aquela tentativa de invasão, invadiram, né, o Congresso Nacional, mas que a ideia de destituir o governo não conseguiu, encerrou no próprio domingo. As próprias forças militares falaram, tá bem, gente, vamos, acabou a palhaçada, vamos embora. Eu estou falando isso porque não é que não houve a tentativa, houve, daquela turma houve, mas não havia apoio, a cúpula militar, apesar que vários da cúpula militar estão envolvidos, foi mostrado nos documentos, estão envolvidos nessa ação, na tentativa de impedir que o Lula assumisse, mas por outro lado, no final das contas, as forças militares de conjunto não deram o aval final, certo? Por que não deu? No jornal do PSTU, não esse aqui, porque chegou um novo, né? Não chegou ainda. Está na internet, mas também vai chegar físico. O jornal do PSTU diz assim, na verdade foi porque os Estados Unidos e os grandes empresários brasileiros não deram aval. E aqui, como a gente é um país subalterno, não tem nada que a gente faça que de uma certa forma os Estados Unidos autorize ou não. Se os Estados Unidos não autorizar, muito dificilmente acontecerá. E se o grande empresariado local não autorizar, as forças militares poderiam ficar em maus lençóis. Então, basicamente, o que o PSDB está dizendo é que não ocorreu por esse motivo. Não exatamente pelo desejo de vários desses dirigentes militares, mas porque foram procurar apoio e os militares americanos, o setor americano disse, não, se vocês fizerem isso, pode arrumar encrenca com a gente. E também a burguesia brasileira, olha, vocês vão arrumar mais confusão do que ajuda e também o governo Lula não é esse risco todo. Então, não há grande problema com isso. Estou falando isso porque isso foi o que ocorreu. Agora, então isso significa que é para não punir? Não, é para punir, porque existiu os elementos aqui. Houve movimentação, houve carros, então agora cada vez vão investigando mais. Então, os carros desse Kits Pretos, não sei o que lá da Polícia Federal, não sei quem lá do Exército, acompanhando o andar do carro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, a movimentação do Lula. Você teve toda uma movimentação e tem que ser punido todo mundo, ainda mais porque nos metroviários a turma falou. Não teve aquele velhinho que fez o atentado, 50 e poucos anos, 59 anos, né? Que era explodiu e se jogou, não sei exatamente, uma bomba de. Aí a turma ficou brincando. Para quem é novo, eu não sei, mas para os humoristas do passado não tinha aquele negócio vampiro brasileiro, aí Costa assim, né? Vampiro brasileiro. Aí a turma falou terrorista brasileiro, golpe brasileiro. O povo amador, né? Documenta tudo, bota nos pendrive. Gente, me pega. É coisa de gente. O nosso mundo ainda bastante, até desse ramo, bastante bagunçado. Então é isso. Punição exemplar. Houve essas tentativas, não se concretizou, na minha opinião, e pelo jornal do PSDU, o último, por isso, porque os americanos não queriam, a grande burguesia não queria. Pelo desejo de boa parte dos militares, da cúpula militar, possivelmente sim, mas não foi o que ocorreu. Tá certo? É isso. Gente, primeiro eu agradecer aí a oportunidade. Veja, dos temas que vocês colocaram, tem vários temas aqui, eu vou voltar ao tema nacional, mas depois eu vou entrar no tema que vocês falaram por último aí. A nossa política foi o companheiro, aqui eu esqueci o nome. Dito, né? O que já foi da USP. Você entendeu hoje, você é professor, né? Sim. A nossa política é um processo, na Coluta nós tiramos uma política assim, de unidade de ação, que já era uma política antiga, mas as centrais sindicais, CTB, CUT, Força Sindical, boa parte dessa turma aí, tem as organizações políticas, quase todas
ou dão um amém diretamente para o governo, ou no máximo faz uma luta pontual, mas não faz uma crítica maior ao governo Lula, porque são apoiadores do governo. E tem um discurso que, em parte de uma esquerda, pega, que é o discurso de que se você criticar o governo, você faz o jogo da direita. Isso numa parte da vanguarda, foi um ganho para esse processo. É como se tivesse dois... Antigamente, eu até brinco que a gente é marxista, a gente fala que nós temos campos de classe. A classe trabalhadora contra a classe burguesa, que na classe burguesa tem uma variedade de gente, como também na classe trabalhadora tem uma variedade de gente, assim. Agora, eles não, é direita contra esquerda. Sabe-se lá o que exatamente estou falando de esquerda e sabe-se lá exatamente o que estou falando de direita. São dois governo e oposição. Qual o problema? O governo e a oposição, todos querem tirar o nosso corpo, entendeu? Então, não tem um acordo com eles. Então, nesse sentido, nós somos oposição os dois. Então, nós estamos a favor da unidade de ação por qualquer ponto que seja. O que nós não temos acordo é dizer amém ao governo. Ou dizer que a gente não pode criticar o governo. Isso não tem acordo. Então nós estamos junto com esse chavô da USP que está criticando o governo, todo mundo que está criticando o governo, nós estamos a favor e mais, nós não estamos só criticando, nós estamos falando que de conjunto esse governo serve para a burguesia. Ah, mas vocês não têm que lutar contra o outro direito? Tem que lutar contra o outro direito. O problema é que nós estamos lutando contra o sistema capitalista, porque veja, tem toda uma polêmica sobre 2013. 2013 foi para dar porque às vezes a gente tem essa sensação, pô, nada acontece, o trabalhador não se mexe, ninguém se move, papapá, aí de repente estoura tudo. Vários interiores, não sei como é que foi São Paulo, mas praticamente todo o interior de São Paulo, do Brasil, a turma falou assim para mim, e eu fui conhecendo aos poucos, porque São Paulo começou, né? Na verdade começou em Porto Alegre, mas São Paulo foi o que deu destaque. E eu estava no meio do furacão, porque eu era o presidente do sindicato e a gente estava fazendo... A gente ganhou o sindicato no final de 2010, 2011, 2012 nós explodimos a categoria, 2013, 2014, era essa grande mobilização dos metroviários, virou uma referência. E a gente fazia campanha pela tarifa zero e contra a aumento da passagem desde 2011, no primeiro mandato nosso, já de cara, com o MPL. E a MPL fazia manifestação, não dava ninguém. 2012 não dava ninguém, 2013 estourou, puf. Para ter uma ideia, um dos poucos sindicatos que podia falar nos atos do MPL, porque tinham autonomia, era a gente. Eu tenho uma foto minha lá falando que eles não aceitavam ninguém, nem de partido nem de sindicato, porque eram autonomistas. Que tinha a ver com a Europa, que tinha a ver com o desgaste dos partidos socialistas e comunistas, que diziam que defendiam os trabalhadores, depois governavam para os patrões, a turma ficava brava e falava, essa porcaria também não presta. Aí começou um antipartido. Depois esse antipartido acaba servindo, e muitos desses antipartidos, na primeira oportunidade, defende Lula. É interessante esse negócio também. O cara é antipartido, depois defende Lula. Uma confusão generalizada. Mas o que aconteceu? Um monte de cidade que não acontecia nada, teve grandes manifestações. Eu estou dizendo que isso pode acontecer de novo. Qual o problema? É quem organiza essas mobilizações e qual projeto defende. Porque se a gente não entrar, é o famoso, se você não se apresenta, só vai aparecer a outra direita, como oposição pela direita, mas a população não quer saber. Se o cara está criticando o governo está fazendo merda, o cara, quem é contra ele? É simples. E nós temos que entrar para poder disputar esse processo. Como, por exemplo, você fez uma referência a esse vereador de direita, que em tese, base do apoio dele é do 6.1, que está contra a escala 6.1, ele também é a favor do 6.1, esse vereador, só que ele estava numa contradição, porque a base dele queria acabar com a 6.1. Lucas Pavinato. Eu acho que é esse cara aí. Tá, portanto, nós temos que apostar nas mobilizações, unidade de ação, mas sem se render ao governismo. Certo? A CSP Colutas tirou uma política. A nossa central é exatamente esse processo de unidade de ação, mas nós vamos ampliar mais aí. Nós estamos propondo fazer um fórum, não sei exatamente qual nome que vai dar, um comitê, um fórum, qualquer coisa que seja, de todo mundo que esteja a favor de lutar pela 6.1, contra as privatizações, contra agora esse projeto do Haddad. Todo mundo que estiver dentro desse barco, mesmo que não reivindica a CSP Colutas, nós somos a favor de juntar para poder organizar os processos. Isso não impede, inclusive, que a gente faça movimentações e ações com alguns governistas, desde que não seja para dizer amém para o governo. Certo? Isso não tem mais. Vocês colocaram um tema, veja, as revoluções em geral ocorrem quando até o cara mais simples, mais pacato do planeta, sei lá, o cara mais não quer saber de nada, né? Mas quando chega na casa, tem uma situação dramática que leva ele a se mover. Imagina na Palestina, quem é o cara que não se move? Você está em guerra, você está sendo destruído, você corre para cá, todo mundo se move. Imagina na Ucrânia, todo mundo se move, nem que seja para morrer
para fugir da Ucrânia, você se move. Você está no meio de um rolo que você não queria estar, mas você está envolvido lá. Nós estamos numa situação que o tema do meio ambiente é dramático. Tem uma brincadeira que a turma fala, não vai destruir o planeta, vai destruir a nossa existência enquanto ser humano. Isso também é verdade. Mas veja, nós estamos numa situação tão grave que aquela menina que era jovem, um pouquinho mais velha, né, mas que pegou o tema do meio ambiente, ela em tese, imagino eu, que ela não tem grandes pensamentos assim, ela só falou, não, eu quero defender a nossa existência, quero defender o planeta, pelo menos os seres humanos e os outros seres também, e estou a fim de gastar meu tempo e dedicar minha vida para isso. São nesses momentos que gente que aparentemente não queria fazer nada, mas se vê na obrigação de fazer alguma coisa. Eu me lembro, eu sempre conto uma historinha, não sei quanto tempo falta aí, mas do Egito, quando teve processo relacionado no Egito. Eu me lembro que eu fiquei acompanhando aqui, né? Eu ficava com tudo que era notícia e fiquei acompanhando. Aí eu me lembro que eu acho que foi na Folha de São Paulo que entrevistaram um engenheiro. Um moleque engenheiro, no meio da capital, com um processo revolucionário, os tanques vieram para destruir tudo, só que estava lotado e ficou famosa a história de um tanque lá que ficava assim, parecia a China também, né? Mas no caso fazia assim para atirar. Ele queria atirar o mais longe possível para não matar ninguém ou matar o mínimo possível, porque tinha os amigos dele, tinha os parentes dele, porra. E o moleque tinha poucos anos de idade. E ele desistiu, e aí a população subiu em cima do tanque, tirou o cara, transformou ele em herói. E aí os caras foram entrevistar esse engenheiro e disseram, você está aqui por quê? Eu só saio daqui morto. Ou derruba o governo ou saio morto. O cara, pô, mas você não tem família? O cara, tem família. Você tem filho? Tem. E qual a sua profissão? Você faz o quê? Eu sou engenheiro do interior lá do Egito. O cara, caramba, tipo assim, ele pensou que era um qualquer, perdido na vida e matar e morrer. Não, ele era engenheiro, tinha família, tinha filho, tinha emprego, tinha tudo. Ele falou, não. Chegou um momento que ele falou, eu vou pro desespero, eu vou tudo ou nada. E eu achei impressionante isso, porque aparentemente era um cara pacato e disse, não, agora, a partir de agora não. A revolução começa assim, são processos, 2013, lembre-se de 2013, aquela molecada que de repente resolveu ir para a rua, aprendeu na rua a enfrentar a polícia e de uma certa forma teve até um saborzinho, porque a gente andava, mano, não sei se você vai em São Paulo, a gente andava quilômetros e quilômetros, era sem fim. A gente fez uma academia em todos os dias, ficou magro todo mundo ficou atleta e tal. Foi um momento porque toda aquela multidão resolveu se mobilizar. E por quê? O que acontece? Eu tô falando, aquilo não foi nenhuma revolução, mas dá para sentir o cheiro do negócio. Que é uma insatisfação popular com um monte de coisa e a turma resolve enfrentar. O problema é a gente apresentar um programa, um projeto. Gente, vamos tirar o governo, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo, vamos derrubar o projeto, mas vamos apresentar uma alternativa. Eu me lembro também no Equador, que tinha um companheiro nosso, militante de Pernambuco, que estava lá, e ele chegou lá, o partido mandou ele para lá, ele ficou num hotelzinho no centro de Quito, e ele ficava falando para mim, pô, eu cheguei lá, era gente pra caramba, e cada dia que eu descia era mais gente, e não deixava nenhum estrangeiro falar, a não ser os brasileiros, que por algum motivo os brasileiros estavam bem na fita. E os indígenas vieram, deram data, nós vamos tal dia, os mineiros vieram, o governo botou o exército lá para dizer não vai entrar ninguém, a turma entrou, jogou dinamite, porque os mineiros trabalham com dinamite, entraram, uma emoção generalizada, na capital todo mundo de apoio, derrubaram o governo, não me lembro quantas horas, foi 16, 17 horas, tomaram o poder e não sabia o que fazer. E botaram o vice lá, e aquela confusão, e voltou o que era antes, acabou voltando que era atrás e mandou reprimir os manifestantes depois. Mas veja, que vitória impressionante. E por que não, naquele momento, não disseram, nós vamos agora, tudo que é minério do Equador vai ser do povo equatoriano. Nós vamos estar, vários projetos que você podia fazer, e daí fazer um processo revolucionário. Então, mas ocorreu. Eu estou falando, tem muita gente que fala assim, não é possível a revolução do século XXI. Já ocorreu vários. A pergunta é outra, é se tinha um projeto para dizer, vamos derrubar a burguesia, essa é a questão. Por isso que nossa tarefa é começar, mesmo que a gente seja pequeno hoje, a gente ter a ousadia de apresentar e a gente pensar outras formas de como entrar. Porque outros processos de 2013, outros processos que começaram no Equador, principalmente na América Latina, vão surgir por necessidade, não é nem tanto por ideologia, por necessidade. O cara vai dizer, caramba, do jeito que está eu não vou aguentar. Estoura. E quando você vê um estourando, outro estourando, vou estourar aqui também. Foi o que aconteceu em 2013. Então vamos nos organizar e esses debates têm uma importância grande de a gente começar a ganhar um setor de vanguarda para a gente expandir. É isso.